Olá pessoal, esse é o nosso sexto vídeo e nesse vídeo eu quero começar a falar com você, falar mais diretamente com você sobre das quatro vertentes, a vertente das quatro paradigmas, o paradigma cliente. Segundo aquela nossa proposta de analogia, né? Lembrando que nós não estamos preocupados em tecnicamente ser precisos, tá? Mas que você entenda o que a gente quer. O cliente é o fornecedor de energia a esse circuito. E você não pode ter um fornecedor de energia fornecendo energia incompatível com o teu circuito. Nessa ideia proposta de analogia, a empresa crescerá paulatinamente e à proporção que for agregando mais clientes dentro dessa base de voltagem. Nós já falamos da possibilidade de abrir. Você é a primeira pessoa que tem que mudar para você sair do 220 para o 440. Se você consegue união e harmonia interna no seu circuito, seus ganhos de produtividade, qualitativos e quantitativos serão percebidos externamente, não só por seus clientes, mas por força de atração do seu campo magnético. Entende o que eu quero dizer? Aquele campo magnético de forma grande, à medida que ele vai ganhando estabilidade, harmonia, união, ele vai tendo uma força tal que ele começa a chamar a atenção dos demais clientes, de outros clientes que não são os seus já iniciais. Naturalmente, isso é um processo natural. Vão perceber você, vão entender que você está ali e vão olhar para você com olhos de essa empresa é capaz de me atender. Esse é um processo natural, não tem nada de fantástico, apenas consequências de uma estrutura harmônica. É claro que empresas de 440 volts também serão atraídas e já falamos sobre isso. Essa atração, que é uma atração do bem, mostra o tamanho da força do seu do campo magnético que você construiu e vai também ajudar nos ajustes de eventuais necessidades. Um dos momentos mais delicados para uma empresa são os momentos de transição. E aí eu gosto de usar uma outra analogia em que eu falo de lagartixa e jacaré. Não fui eu que criei essa história do lagartixa e do jacaré, mas eu diria que eu construí muitas ideias acerca dessa situação. Quando a gente começa uma empresa pequenininha, ela estaria posicionada como o rabo de lagartixa. E a meta vai ser o quê? Ainda a lagartixa, mas você se transferir para a cabeça da lagartixa. Então você já tem aí uma fase de transição, que coisas mudam, que coisas têm que ser repensadas. Gestão tem que ser repensada, ajustada. Muito bem. Quando você é o rabo da lagartixa, você não sofre muitos riscos. Você está numa posição de maior conforto. As pressões são menores, porque o teu universo é pequeno. Mas quando você já passa para a cabeça da lagartixa, você já começa a ter um problema. Por quê? Porque você já tem atrás de vocês, lá no teu pé, o que você tem? Outros rabos de lagartixa que vão começar a fazer cosquinha em você. Por outro lado, você vai ter o jacaré. O rabo do jacaré inquieto, esse rabo de jacaré inquieto, que pode atingir a cabeça da lagartixa. Então você começa a situação de pressão de um lado e de outro. Essa pressão ainda não é tão pesada quanto vai ser quando você já estiver numa posição de jacaré, seja rabo ou cabeça de jacaré. Mas com cabeça de lagartixa, você já começa a ter pressões. Ok? Muito bem. Muitas vezes, as menores estruturas, ou seja, os rabos de lagartixa que vão ficar nessa tua transição, eles podem pôr em risco a tua harmonia.
Porque cada vez que você passa de fase, por questões meramente técnicas, que nós podemos falar, porque os custos se movimentam, então você já não tem a mesma capacidade de competir com o rabo de lagartixa, como ainda também não tem condição de competir com o rabo do jacaré, você está nessa posição um tanto intermediária, alguns clientes não vão continuar com você. Em compensação, você abre porta para toda uma gama de clientes novos. Isso faz parte do processo de transição. Então, o que acontece? Os pequenininhos que estão lá e podem oferecer mais barato que você, eles vão naturalmente absorver alguns dos clientes. E eu acho que você já percebeu que quando eu falo da lagartixa, eu estou falando das empresas 220. Quando eu falo do jacaré, nós já estamos começando a falar das empresas 440. Tá? Nós poderíamos até, se for necessário, a gente em algum momento fala sobre isso, nós podíamos, em vez de saltar 220 por 440, passar aí pelo 360. Mas vamos ver, isso é outro assunto. Entenda que você também, quando você tiver de cabeça de lagartixa, o mesmo incômodo que os rabos de lagartixa incomodam você como cabeça de lagartixa, você como cabeça de lagartixa já começa a incomodar os rabos de jacaré. E esses rabos de jacaré vão começar a querer te acertar. É importante entender essas coisas. Você precisa se capacitar, você precisa se preparar para isso. Não precisa ser nenhum gênio para perceber o quanto uma transição dessa tem que ser cuidadosamente estudada, cuidadosamente planejada e, principalmente, cuidadosamente conduzida. Isso é a nossa tarefa junto com você. Esse é o serviço que nós oferecemos a você em mentoria e consultoria. Faça uma parceria conosco. Nos procure através dos nossos contatos. Até o próximo.